Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, então aqui vamos escrever calculando a derivada do fator de Lorentz Muito bem, então aqui a derivada do número 1 em relação ao tempo é zero, conforme estabelecido, porquanto admitamos, porquanto consideremos as regras apresentadas pela análise real e as quais fundamentam o cálculo diferencial e o cálculo integral. Então, derivada de constante é igual a zero, de modo que nós podemos escrever aqui menos 1 sobre 2 menos 1 sobre c elevado a 2 o fator aqui 1 menos o módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões dividido por c elevado a 2 menos 3 sobre 2 multiplicado por derivada em relação ao tempo sobre módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões. Pois bem, então aqui nós temos igual. Esse cálculo vamos fazer separadamente. Aqui nós temos derivada em relação ao tempo aplicada sobre módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões é equivalente a aplicar a derivada em relação ao tempo sobre todo esse termo dx dt elevado a expoente 2 mais dy dt elevado a expoente 2 mais dz dt elevado a expoente 2 aqui. Então nós temos 2 vezes dx dt e aqui derivada em relação ao tempo aplicada sobre dx dt mais 2 vezes derivada de y em relação a t e aqui derivada em relação ao tempo aplicada sobre dy dt mais 2 vezes derivada de z em relação a t multiplicado pela derivada em relação a t aplicada a dz dt. Pronto, então aqui nós temos 2 vezes dx dt multiplicado pela derivada de ordem 2 aplicada sobre x, a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre x, mais 2 vezes dy dt multiplicado pela derivada de ordem 2 aplicada sobre y, derivada de ordem 2 em relação ao tempo, mais 2 vezes dz dt derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre z. Pois bem, vamos guardar esse resultado. Nós sabemos que o vetor velocidade é definido no sistema de coordenadas cartesianas, escrito em termos dos versores de base do tipo ortonormal canônico, inversor dx dt, mais j versor dy dt, mais k versor dz dt. Esse é o vetor velocidade. O vetor aceleração é inversor derivada de ordem 2 de x
derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre x, mais j versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre y, mais k versor derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre z. Pronto, temos o vetor v, temos o vetor a. Vetor v, vetor velocidade em 3 dimensões, vetor a, vetor aceleração em 3 dimensões. Então, se nós escrevermos produto escalar do vetor v com o vetor a, o que teremos? Teremos i versor, produto escalar com i versor, dx dt, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado a x, mais i versor, produto escalar com j versor, derivada de x em relação ao tempo, multiplicado pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo, atuando sobre y. Vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.